Bom, então vamos lá. Nós temos aqui dois vetores, U e V, né? Plano bidimensional, componentes nas abscissas e nas ordenadas. Dentro de uma condição aqui de igualdade de vetores, nós precisamos calcular o vetor A e o vetor B. Já sabemos que esse vetor A e esse vetor B, eles vão ter duas componentes, x de A e y de A, né? Porque eu tenho um sistema bidimensional. E o meu vetor B também vai ter duas componentes, x de B e y de B. Então, nós temos que a condição aqui, ó, para o vetor U, por exemplo, ela foi dada por meio de um segmento de reta. Então, nós sabemos que vai ser V menos o nosso vetor A, ok? E nós temos aqui que para a condição do vetor V, nós temos o vetor U menos o vetor B. Portanto, nós podemos passar aqui também, pensar o seguinte, olha só. Se nós temos o vetor B multiplicando, ele pode passar dividindo e assim a gente ter o vetor A e B isolados nas duas situações. Então, vamos fazer esse isolamento aqui em primeiro membro. Para eu isolar o meu vetor A, ele vai ser o vetor U dividido pelo vetor V. E aqui também eu tenho que o vetor B, ele vai ser o nosso vetor V, olha só, vai ser aqui. Isso indica que os vetores, eles terão a mesma intensidade, porém sentidos opostos. Pode ser que a direção também seja igual ou não, depende, né? A gente precisaria calcular a orientação desse vetor. Mas a priori a gente já verifica aí que eles vão ter essas condições aí de igualdade. Então, veja bem, a gente vai ter aqui, o vetor U, ele vale, para A, ele vale 3 e menos 4, que vai dividir o vetor V. E o vetor V vale menos 9, 4 e 3. Então, eu tenho aqui, ó, nosso denominador desconhecido, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então, nós vamos ter que o vetor A, ele vai ser 3 e menos 4, que vai multiplicar quem? O inverso da segunda. Menos 4 sobre 9 e 1/3. Então, nosso vetor A, ele vai ser 3, que vai multiplicar menos 4, eu vou ter menos 12 sobre 9. E a minha outra componente vai valer menos 4 sobre 3. Ok? Então, esse é o vetor A. Para o vetor B, nós vamos ter que... nosso vetor B, ele vai ser, olha só, vai ser o vetor V dividido pelo vetor U. O vetor V, ele é menos 9 sobre 4 e 3, dividido pelo U. O U vale 3 e menos 4. Conservo a primeira, né? E multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter menos 9 sobre 4 e 3. Isso tudo multiplicado por 3, 1/3, né? Perdão, aqui. E menos 1/4. Portanto, nós vamos ter que o vetor B, ele vale menos 9 sobre 12. Olha só, e menos 3/4 sobre 4, certo? Então, tá aí discriminado o vetor A e o vetor B.